Fala pessoal, se eu te perguntasse quanto de renda passiva você tem, você saberia me responder? E quanto de renda ativa você tem atualmente? Saberia me responder também? E afinal de contas, o que isso tem a ver com você? Fique tranquilo que isso mais um pouco eu vou falar tudinho aqui nesse vídeo. Algo muito importante é que muitas pessoas desejam viver de renda passiva e o bom desse vídeo é que eu vou te ensinar o que você fazer para viver de renda passiva. É claro que eu não consigo atualmente viver de renda passiva ainda, mas eu pretendo, logicamente. E eu vou te ensinar o segredo, como que você fazer. Lembrando que não é mágica, não é uma fórmula mágica, né? Você tem que analisar, tem que fazer estratégia, tem que saber exatamente onde investir para passar a viver desse tipo de renda. Então não saia do vídeo porque eu vou te explicar passo a passo o que você fazer para você passar a viver de renda passiva. Mas antes disso, eu gostaria de falar um pouquinho sobre outro assunto. Como todos nós sabemos, atualmente a Rússia e a Ucrânia travam um confronto ali, travam uma guerra geopolítica, algo que nós jamais imaginaríamos que voltaria a acontecer desde 1945. É claro que a preocupação com as pessoas que estão sofrendo fisicamente dentro ali desse embate, desse confronto é muito grande, mas eu gostaria de trazer aqui um assunto relacionado à economia, já que o canal se trata de finanças. Sabemos que a Rússia é uma gigante na produção de petróleo e também na exportação e na produção também de gás natural, e que ao longo do tempo ali muitos países ao redor ali próximo dela e ao redor do mundo também se beneficiaram muito aí através da produção de petróleo da Rússia. Porém, desde aí o start dessa guerra geopolítica, houve várias sanções econômicas aí, fazendo com que a Rússia deixasse aí de exportar petróleo e que outros países deixassem de importar gás natural e petróleo lá da Rússia também. E sobre essa sanção aqui específica, sabemos que isso coincide no aumento do preço do combustível e também no aumento do preço de vários outros commodities. Vale citar aqui também que houve várias paralisações nas operações de empresas do ramo de alimentação, a Coca-Cola, McDonald's, que segundo o site UOL Economia, a empresa vai deixar aí de estar ganhando cerca de $50 mil mensalmente com essa paralisação ali na Rússia. Além disso, outras empresas de telecomunicações como a Microsoft, o Facebook, que agora é o Meta, né? Twitter e o próprio YouTube deixaram ali e outras empresas também, a Apple, estão paralisando ali as suas operações também dentro do país. E também outras empresas montadoras como a Volvo, a gigante alemã, a Mercedes, né, também acabaram paralisando ali suas operações e pararam de fornecer material ali para a Rússia em função das sanções econômicas, em função desse ataque da Rússia ao pequeno país na Ucrânia, né? Bom, eu poderia citar aqui muitas outras empresas que estão deixando ali, que estão paralisando as suas operações dentro da Rússia, mas acabaria roubando que o tema principal do vídeo, que é renda ativa e renda passiva, mas eu posso gravar um vídeo falando especificamente sobre essas sanções econômicas ali que foram impostas ali por outros países, pela ONU ali, diretamente para a Rússia devido a esse ataque que ela desferiu ali na pequena Ucrânia, né? Mas enfim, se você investe em ações aí ou empresas diretamente ligadas a commodities ou a petróleo, né, a empresas infraero também, empresas montadoras, se você investe em alguma dessas empresas, fica ligado aí na sua volatilidade e suposta decadência aí devido a algumas perdas que elas sofrerão em função da paralisação das operações na Rússia. Eu gostaria de lembrar também que esse vídeo não é nenhuma recomendação financeira. Invista em ação A, invista em ação B, deixe de investir na empresa McDonald's ou invista mais em commodities. Não é nada disso. Esse vídeo aqui é mais de cunho educativo mesmo, para você ter uma base aí para se orientar e também para você analisar melhor uma ação antes de comprar ela ou de vendê-la. Mas roda logo a vinheta e vamos embora pro vídeo. Então pessoal, renda ativa e renda passiva. Vamos aqui começar falando sobre renda ativa. Em resumo, renda ativa é tudo aquilo que você precisa do suor e do seu esforço para que no final de um período você obtenha um determinado valor. Em outras palavras, se você não acordar cedinho, não bater ponto, ali não cumprir um determinado horário, provavelmente você não vai ter uma remuneração no final do mês ou no final do ano, numa quinzena, seja lá o período que você determinou ali no papel para estar trabalhando. Podemos citar aqui um bom exemplo como renda ativa, o trabalho na modalidade CLT, na indústria que você trabalha, de carteira assinada, o emprego que você tem no mercadinho, enfim, tudo isso aqui acaba sendo um bom exemplo de fontes de renda ativa.
Um outro exemplo claro de fonte de renda ativa é o trabalhador autônomo. Pois é, se você não levantar bem cedinho, não procurar prestar seu serviço ali para... Às vezes você presta muito serviço ali como uma empresa terceirizada, nem se você não prestar seu serviço certinho para a empresa contratante, provavelmente você vai acabar perdendo ali aquele contrato e vai ficar com as mãos no bolso, preocupado, porque provavelmente você não vai ter uma remuneração. Isso é bem lógico, né? Então, em resumo, é isso. Renda ativa são salários, são comissões de venda, são PPEs, né, para algumas empresas, que é participação no resultado, participação nos lucros, algumas outras são PL, né? Enfim, dá no mesmo. Que vai acabar entrando como renda ativa, para quem é do setor público tem o BASEP também, é uma espécie de renda ativa. Para quem é do setor privado tem o PIS. E também outras vendas aí pela internet acabam entrando aí na lista da fonte de renda ativa. Agora vamos falar de renda passiva. Bom, em resumo, renda passiva é basicamente aquilo que você não precisa acordar todos os dias para ou bater ponto, ou seguir um horário ali à risca para obter um valor no final do período ou no final do mês. Basicamente é isso. Talvez agora você me pergunte, Francilei, desde quando eu me entendo por gente, eu trabalho para obter o meu salário, né? Desde quando eu tenho idade para trabalhar, eu trabalho, então é assim que eu obtenho meu salário. Como é que é possível viver de um valor que eu não vou trabalhar por ele? Como que é possível obter renda passiva? Sabe aquele ditado que diz, faça o dinheiro trabalhar por você e não o contrário, né? Não você trabalhar pelo dinheiro. Em resumo, é isso que significa ter renda passiva. Você vai ter uma fonte ali de valor sem precisar cumprir horário, como já disse, acordar cedinho, se preocupar ali ou se apegar muito ali à sorte, né? Porque renda ativa significa basicamente isso, você está ali à mercê da sorte, de repente você perde o emprego e acabou a fonte de renda. E talvez você já até tenha uma fonte de renda passiva aí e acaba que não sabendo aí, por não saber exatamente o significado de uma e de outra, mas vou dar um exemplo aqui que você vai talvez se encaixar aí nela. Bom, aluguel de imóveis, né? Uma kitnet, uma casa, um hotel, um apartamento que você tem alugado, aluguel de um carro, né? Tudo isso acaba entrando na lista de renda ativa. Quer mais exemplos? Direitos autorais, ganhar na loteria. Quem não quer ganhar na loteria, isso é um belo exemplo de renda passiva. Composição de uma música, CDBs, CDIs, LCI, LCA, ações, fundos imobiliários também acaba entrando como renda. Na verdade, tudo isso é renda passiva, né? Tesouro direto. Essa lista acaba sendo muito grande. Em contrapartida, são poucas as pessoas que têm aí uma fonte de renda passiva. Vale lembrar aqui que a renda passiva ela se divide em dois grandes grupos, que é a renda passiva com capital e a renda passiva sem capital. A renda passiva com capital é aquela que você primeiro precisa fazer um aporte financeiro, geralmente costuma ser um aporte financeiro não muito grande, mas também não muito baixo, né? Acima de 5 mil reais já dá um bom aporte financeiro para você obter uma renda passiva. São tesouro direto, título do governo, né? São ações, tudo isso você precisa ali fazer um aporte financeiro para passar a obter essa renda passiva. Então, essa é a renda passiva com capital. E existe também a renda passiva sem capital. Suponhamos que você acaba ganhando ali na Mega Sena e pretende fazer esse dinheiro render sem estar o dia inteiro trabalhando, né? Até porque quem ganha na Mega Sena pouco vai pensar em se trabalhar. Claro que eu acabo não concordando com esse tipo de pensamento, mas enfim, você pode depositar ali e esse dinheiro vai render ali mensalmente um determinado valor, depende muito do valor que vai estar lá, e isso, é claro, é uma renda passiva. Lembrando aqui que existem outros investimentos muito mais rentáveis aí do que a poupança, mas como todo mundo conhece mais aí a poupança, né, eu citei aqui um exemplo dela. E sobre isso vai aqui uma dica. Suponhamos que você ganhasse 100 mil reais na Mega Sena, né? É claro que geralmente os valores que se ganha na Mega Sena são muito maiores do que isso. Mas vamos colocar aqui um valor simbólico de 100 mil reais. Você depositando esse dinheiro na poupança, você teria um ganho aí de mais ou menos R$1.000, né? Talvez um pouquinho mais. E você poderia pegar ali todos os meses esses R$1.000 e gastar. Mas a dica importante é que quando você tem um rendimento, o certo a se fazer é pegar somente 50% desse valor, porque depois de um tempo ele vai acabar sendo driblado ali de certa forma pela inflação e você já não terá mais sempre aquela mesma quantidade de ganho. Então a dica é pegar somente 50% do que está rendendo. Agora, fonte de renda passiva sem capital, logicamente é o contrário, né? Aquela que você não precisa de um aporte grande, um aporte financeiro para depois ficar obtendo renda, né? Exemplo disso é direitos autorais, licença de uma música, né, que você compôs. Imaginei que sempre que uma novela passa e
tem a trilha sonora ali, uma música que você compôs, está passando naquela novela ali, naquela cena, não sei, ou todas as cenas, ou na abertura, no final. E imaginei que sempre que acontece isso, a empresa que está usando a licença da sua música ali, ela tem que pagar para você. Então tenha em mente que os músicos não ganham eles só com os seus cachês, que por sinal são cachês muito altos. Eles não ganham só com isso, né? Eles acabam ganhando também com a licença das músicas que eles compõem lá, que eles cantam, né? Porque outras empresas estão usando, outras empresas de telecomunicações, de seriado, de novela, enfim, de minissérie estão usando e acabam pagando para eles por essa licença, e também é um valor que não é baixíssimo, é um valor bem grande. Uma pensão também é um exemplo, é um belo exemplo de renda passiva sem capital. Imagine que você seja um filho com menos de 18 anos e antes disso o seu pai saiu para tirar férias permanentes do casamento e acabou não voltando nunca mais, né? Enfim, foi só para descontrair aqui. Mas enfim, você recebe uma pensão aí do seu pai, da sua mãe, enfim, de alguém, e isso acaba entrando também como renda passiva sem capital. Agora falando um pouquinho sobre os riscos da renda ativa e o risco da renda passiva, digamos que os riscos da renda ativa seria você perder o emprego, né? Seria você perder o contrato de serviço que você estava prestando para uma contratante. Então, em outras palavras, digamos que você está quase que à mercê, eu diria que quase 100% à mercê da sorte, né? A qualquer momento você pode acordar desempregado e pronto, acabou a fonte de renda. Partir para outro emprego e torcer para conseguir um outro. Mas dependendo da sua carteira e das suas grades aí, estudantil, você vai conseguir um outro rapidinho. Ou não, né? Por outro lado, também existe os riscos da renda passiva. E é claro que são diversos também, né? De repente, alguém deseja sair da sua casa, que está alugada ali, né? De repente a emissora deixa de pagar pela sua música, né? De repente ela deseja colocar uma outra música naquela cena lá de amor, etc. E também, de repente, a empresa que você comprou uma ação pode falir, né? Quando se compra um título do Tesouro, é mais difícil, né? Porque daí teria que o país falir. Eu falo sobre Tesouro Direto em outro vídeo, se você quiser conferir eu vou deixar o link na descrição do vídeo, mas enfim. De repente a ação que você comprou, a empresa que você comprou fale e a ação despenca, né? De forma ali exponencial, negativamente falando, né? E pronto, você acaba perdendo ali a sua fonte de renda passiva. Mas é um pouquinho mais difícil porque você não vai perder tudo, né? Você consegue ter uma margem ali de perda, né? Para não perder de repente ali os 100 mil reais que você investiu em determinada ação de uma empresa. Para você chegar na tão sonhada renda passiva, né, que é o que a maioria das pessoas querem, você precisa ter uma mente muito estratégica, né, para pegar um dinheiro ali através da renda ativa que você tem e tá investindo ali em fazer uma bela análise de uma ação ou de um CDB ou de um debênture, né, certo ali, ou de um título do governo correto ali que adequa para você na sua vida, para que você possa obter a renda passiva no futuro. Uma dica, né, que eu acho que poucas pessoas preferem aderir, né, ou que não conseguem aderir por questões porque não conseguem ter uma mente focada e por outros fatores também. Uma boa dica é você tirar ali cerca de 20 ou 30% do seu salário mensalmente, né? E depois ficar juntando, vai colocando aquele dinheiro em algum lugar. Pode ser na poupança, né? Ou pode ser num título do governo, enfim. Vai guardando aquele dinheiro de alguma forma. E pode ter certeza que depois de 3 a 5 anos você com certeza vai ter um belo valor e pode sim começar a investir em uma fonte de renda passiva e você vai ter os seus rendimentos a partir daquele investimento. Então é isso, minha gente, espero muitíssimamente que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você for inscrito, deixa aquele like, deixa aquele comentário também. Lembrando que eu aceito críticas que sejam, claro, críticas construtivas, né? O canal é novo, mas está crescendo e eu dependo muito de você. Eu gostaria que você também, que não é inscrito, fizesse parte dessa família e venha ter você também um QI de investidor. Até a próxima. Então é isso, minha gente, espero muitíssimamente que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Se você não é inscrito, se inscreva no canal.